E aí eu vou começar hoje respondendo algumas perguntas que vocês nos fizeram, começando pela Nádia. Nádia, você me perguntou se gostaríamos que detalhasse um pouco mais o possível, com exemplo, a diferença entre procedimento e instrução de trabalho, não é isso? Basicamente, o que acontece? Quando nós falamos de um procedimento, nós falamos de um procedimento que é um sistema, é um procedimento sistêmico. E aí você vai ter, vou te dar um exemplo claro disso, você vai ter uma área que fez uma determinada compra, que passou essa nota fiscal para o nosso setor de recebimento, que fez uma verificação no recebimento, passou esse produto para o nosso armazém, que armazenou esse produto, que num determinado momento recebeu uma ordem de separação. Essa ordem de separação disparou a ação de separar e embalar esses medicamentos. Esses medicamentos foram transferidos para o nosso setor de faturamento ou expedição. E o setor de faturamento e expedição vai emitir notas fiscais e providenciar o transporte dessa mercadoria. Perceba que isso é uma visão sistêmica. Eu tenho a área B passando para a área C, passando para a área D, e eu tenho vários envolvidos nesse processo. Isso nós chamamos de um procedimento sistêmico ou um procedimento operacional padrão. O que nós chamamos de instruções de trabalho ou métodos de trabalho? Quando eu tenho a individualização da ação. Então imagine que eu tenha uma instrução de limpeza da nossa área física. Essa instrução de limpeza, ela vai ser transferida para a função limpeza. A função limpeza sabe que toda segunda-feira, de 8 às 9, ela deve fazer um trabalho de higienização e sanitização numa certa área. Acabando esse trabalho, ela vai preencher um relatório de limpeza ou uma ficha de controle e acompanhamento e encerrar sua operação. Perceba, nessa instrução eu precisei só de uma função envolvida, só o responsável pela limpeza. Um outro exemplo, eu tenho um método de ensaio, quero fazer uma análise de pH. Essa análise de pH, o laboratório vai receber uma amostra, vai fazer os devidos ajustes no pH-metro, verificar 4, 7, 10 de pH, verificar as condições de temperatura da amostra, executar o ensaio de avaliação do pH dessa determinada amostra, emitir um relatório de análise dessa amostra. Veja, eu só tenho uma função envolvida nisso também. Então, normalmente o que nós chamamos, eu posso dar um outro exemplo, nós temos uma instrução de trabalho que um dos nossos colaboradores, periodicamente, sai da sua área e vai até a câmara fria ou até o armazém e anota a temperatura e umidade 3 vezes ao dia. Eu só tenho um player, só tenho uma função envolvida. Então, essa instrução é muito simples. Ele vai, executa a atividade, registra a atividade e mantém esse registro como evidência. Ficou claro para você, Nádia, a diferença entre um procedimento sistêmico e uma instrução de trabalho? Então, na verdade, muitas vezes o pessoal confunde, né? E os níveis hierárquicos da documentação são diferentes. Porque para aprovar uma instrução de trabalho, basta eu, responsável técnico, com o colaborador, sempre que possível, escrever essa instrução de trabalho e tenho eu, responsável técnico ou farmacêutico envolvido, treino essa pessoa, ela assina que concordou e entendeu esse processo, está resolvido. Já na análise crítica de um documento como um POP, o ideal seria, no desenvolvimento desse procedimento operacional padrão, eu incluir o nosso pessoal que comprou o medicamento, a função que recebeu, a função que armazena, a função que faz a separação, a função que faz o faturamento e a expedição e a embalagem, porque todos vão estar envolvidos em pequenas atividades dentro de um macro procedimento, onde eu tenho sempre os conceitos de cliente e fornecedor que eu coloquei para vocês ontem. Ficou mais claro assim?